Fome. Então tá bom. A paz, gente, para quem eu não falei, mas acho que eu já cumprimentei a todos. A palavra que o Senhor ministrou no meu coração, que eu quero compartilhar, parece que é uma continuação do Juliano, né? De algumas coisas que o Juliano já ministrou nas últimas vezes, desde lá do outro espaço, e continuou um pouquinho aqui. Mas eu queria que a gente se lembrasse, a gente vai falar mais uma vez sobre Paulo, né? E eu queria que a gente se lembrasse de Paulo. O Juliano trouxe não sei se todos estavam, mas ele trouxe uma ministração que marcou muito meu coração, que era qual é a sua capa. Não sei se todos estavam na igreja nessa época. E ele começou a pregação falando de Paulo, quando ainda era Saulo, e acontece o apedrejamento de Estevão, e Saulo está carregando está carregando, tá aos pés dele, as capas daqueles que estavam apedrejando Estevão, porque ele era favorável àquilo. Então ele acompanha a morte de Estevão, e ele está ali, completamente indiferente, ou não sabemos, mas ele está ali com as capas em volta dele, sendo corresponsável pelo assassinato de Estevão. E Estevão está pregando a palavra. Quando Estevão é apedrejado, ele está pregando a palavra. O que causa revolta naqueles que o apedrejam é porque ele está contando desde Abraão. Ele começa a fazer uma linha do tempo, falando sobre até chegar em Jesus. E aí é onde escandaliza aquele povo, e aquele povo resolve tirar a vida de Estevão com apedrejamento. E Estevão vê Jesus. Ele tem a imagem de Jesus, ele olha e vê Jesus. Então nós temos uma cena de Estevão morrendo, a aparição de Jesus para Estevão e Paulo observando aquilo tudo, vendo. Então, eu imagino Jesus observando. Está ali um filho amado que resolveu dar vida por amor a ele, sendo apedrejado por falar a verdade. Paulo tinha muito poder e autoridade e muito potencial, observando tudo aquilo e conivente com tudo aquilo, e Jesus trazendo Estevão para ele. E é nesse contexto que Paulo, na verdade, acho que o Juliano usou na última ou na penúltima pregação, que ele fala assim, que uma frase que marca muito, que quando Jesus chama Paulo, porque todo mundo conhece essa história, quando Jesus chama Paulo, Jesus, quando vai avisar para Ananias, que é para Ananias ir até Paulo, e Ananias tem medo de ir até Paulo, Jesus fala assim para Ananias, ele me será muito útil, e me importa que ele entenda o que é padecer por amor. Eu fico imaginando que nessa hora Jesus lembra de Estevão e sabe que Paulo viu e que alguma coisa pode ter tocado Paulo ali, eu não sei, isso é uma imaginação minha. Mas Jesus falando para Ananias, ele vai saber o que foi que Estevão sentiu. Ele vai entender o que faz um homem não fugir, sabendo que corre risco de morte, e pregar a palavra, e seguir pregando a palavra, e não abrir mão disso. Me importa que ele entenda o que é isso. Me importa que ele padeça por amor a mim. Me importa. E aí a gente vai ver a construção de Paulo acontecer. E todo mundo já sabe também. E glória a Deus que hoje nós estamos no meio de crentes. Porque essa palavra é para nós. Não é para quem não conhece Jesus. E que ainda está no processo de conversão. É para nós, em algum momento, conhecemos Jesus e estamos trilhando esse caminho com o Senhor. Paulo era diferenciado dos demais, a gente já sabe disso também. Paulo tinha uma condição financeira provavelmente muito boa. Ele era cidadão romano, além de ser um judeu fariseu, criado ali na lei. Foi ensinado aos pés de Gamaliel. Ele era um cara alto nível. Ele era diferenciado de Jesus, falava muitos idiomas. Era um cara influente, tinha poder de matar, de soltar, tanto que ele estava no lugar de Damasco para buscar mais sentenças de morte e de prisão contra os cristãos. Então, ele era um cara poderoso. Ele tinha poder, ele tinha autoridade. Esse era Paulo. E quando Jesus tem esse encontro com ele, Paulo não começa a pregar imediatamente. Paulo tem um tempo com Deus. Paulo fica aprendendo mais sobre Deus. Alguns acham que o próprio Jesus ensinou ele. Mas ele teve ali um acompanhamento, ele foi ensinado. Ele ficou mais ou menos uns 10 anos, ou 13 anos em alguns... realmente moído, para que quando ele estivesse pronto para pregar, ele entendesse quem ele era agora em Jesus, não mais o cara tão respeitado e tão alto nível que ele foi.
Então, ele precisava antes ser tratado. Então, existe um período de separação para que ele seja tratado. E aí nós vamos continuar, a gente conhece a história de Paulo. Paulo é o homem que mais expande o evangelho. Que mais expande. Os católicos chamam Pedro como o pai da igreja, né? Por isso que o Papa é como se fosse o segundo, terceiro, e todos os Pedros ali, é como se fosse uma descendência de Pedro. Mas Paulo é o homem que mais faz o evangelho expandir. E não de forma fácil. E as cartas que ele deixa e os relatos de Lucas mostram como Paulo sofreu o tempo todo por amor a Cristo e para pregar a palavra. Então a gente vê, inclusive Lucas, que era um grego, grudar em Paulo. E aí a gente vê Lucas escrevendo o Evangelho, a gente vê Lucas escrevendo o livro de Atos, a gente vê Lucas com ele até o final. E Lucas começa a registrar tudo o que acontece na vida de Paulo. E não foi fácil, não foi simples. Esse homem sofreu naufrágio, esse homem apanhou, tomou chibatada, foi preso, tudo. E ele continuou pregando a palavra. E mesmo sendo um homem de posses, que vivia paparicado, que tinha ali uma vida de autoridade, quando ele vai servir, se eu não me engano, na igreja de Coríntios, ele tem que tecer redes, construir tendas para se sustentar, para pregar a palavra. Poderia estar servindo, talvez se fosse nos tempos de hoje, com esses ministérios aí, onde os grandes, as estrelas, né, que ocupam os púlpitos, cobram tão caro para pregar. Eu fico imaginando Paulo, que foi o maior de todos, né, em termos de pregador nessa terra, ele pagando do próprio bolso para poder pregar. Ele trabalhando para servir a uma igreja que tinha condições de sustentá-lo. Então, esse é Paulo. Um homem que não mediu esforços para alcançar os gentios. Ele não estava preocupado só com os judeus, mas ele foi buscar os gentios também. Esse é Paulo. Então nós vamos ler agora as últimas palavras de Paulo. E agora eu quero que vocês imaginem que vocês são Timóteo, o amado filho, o amado amigo, o discípulo ali mais próximo de Paulo. Timóteo, ele foi criado com uma base cristã muito forte. A mãe e a avó transmitiram para ele os ensinamentos da lei. Ele conhecia tudo. E ele foi ensinado ali também e separado por Paulo. E Paulo tinha um grande amor por Timóteo. Então imagina você agora, imagina que você é Timóteo. Você foi criado no Evangelho, você viu tudo que Paulo fez, tem feito, passou. E agora você recebe uma carta de Paulo, nos seus últimos momentos aí, Dizem que foi a última carta de Paulo. Não sabemos nem se Timóteo chegou a estar com Paulo depois dessa carta. O que nós sabemos é que essas são as últimas palavras de um homem que passou a vida servindo a Deus, depois de convertido, obviamente, mas muito mais parte da vida servindo a Deus do que não servindo a Deus. Então, eu quero que vamos abrir lá em segunda carta a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, a gente vai ler bastante. Se puder colocar para mim, Lucas, eu tô com a NVI também. Isso. A partir do 1 mesmo. Capítulo 3, a partir do 1. Vamos ler então. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que dos amigos, do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negado o seu poder. Afaste-se desses também. São esses o que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu
propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior. Enganando, serão enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A gente vai continuar depois no capítulo 4. Mas aqui no 3, eu quero dar uma pausa. Ele está falando há quase 2000 anos atrás de como seriam os últimos dias. Tem diferença dos dias de hoje? Será que as pessoas não são amantes de si mesmas, egoístas, arrogantes, ingratas, maledicentes? Será que não existem os falsos profetas? Aqui ele fala de James e Jambres. Segundo a tradição judaica, esses eram aqueles magos que quando Moisés foi lá e transformava, fazia os sinais, eles vinham e tentavam imitar. Só que daí, por exemplo, Moisés transformou o bastão numa cobra. Aí eles faziam também. Só que daí a cobra que Moisés tinha criado, ela comia a cobra deles. Ou seja, aquilo que Deus fazia era muito maior. Então, por mais que eles tentavam enganar, imitando aquilo que Moisés fazia, Deus mostrava seu poder e majestade, sendo superior a qualquer uma dessas coisas. É diferente dos dias de hoje. Nós temos igrejas que parecem igrejas, pastores que parecem pastores, crentes que parecem crentes, e que simulam sinais e maravilhas, e que, na verdade, em algum momento, isso vai cair por terra. E ele começa a avisar Timóteo sobre o que viria nos próximos dias. Ele fala das perseguições que ele serviu, que ele passou, e ele fala, todo crente piedoso passará por perseguições. Então eu não sei que evangelho está sendo pregado lá fora. Que as pessoas estão realmente acreditando que perseguições não acontecem, que dias maus não virão, sendo que Paulo está alertando Timóteo há quase 2000 anos atrás sobre esse tipo de situação que a gente já vive hoje. E aí eu quero que a gente vá agora para o 4, e a gente vai ler a partir do versículo 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida ou uma oferta de libação, em outras traduções. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo e em Trode, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que ele fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Gente, escutem como se vocês fossem Timóteo. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu força.
para que por mim a mensagem fosse plenamente... cadê? Peraí que grudou minha folha, gente, perdão. Seja plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A ele seja glória para todo sempre. Amém. Aqui a gente tem as palavras de um homem que serviu fielmente desde a sua conversão. E a carta que ele manda a Timóteo é: vem logo e me traga uma capa e os livros, como Juliano pregou daquela outra vez. Um homem abandonado numa cela de prisão, que foi abandonado na hora que ele precisava de apoio no julgamento, e que passou por uma série de traições. E é muito interessante, porque não é diferente da nossa jornada. Aqui a gente vê ele falar sobre um homem chamado Demas. Esse mesmo homem, em outros momentos, ele estava sempre com Paulo. Ele estava com Paulo, com Marcos, com Lucas. E agora, esse mesmo Demas, ele, por amar mais o século, o mundo, ele abandona Paulo. A gente está falando de quase 2000 anos atrás. Se naquela época um homem conseguiu abandonar as coisas de Deus por amar mais o mundo, imagina hoje, quase 2000 anos depois, onde o mundo é muito mais atraente, onde o mundo é muito mais, traz muito mais benefícios, onde a gente tem facilidades inúmeras para amar mais o mundo do que as coisas de Deus. Imagina nesse tempo. E é engraçado que aqui ele também diz assim: me traga Marcos, porque ele é útil para o ministério. O mesmo Marcos que lá atrás decepcionou Paulo. É exatamente o inverso. Ele tinha um homem que andava com ele e que no final da jornada o abandonou por amar mais o mundo. Talvez por ver o sofrimento de Paulo? Talvez. Talvez ele tenha olhado o sofrimento de Paulo e ter pensado: eu não quero essa vida para mim. É melhor ficar no mundo? Porque a vida com o Senhor custa muito caro. Eu prefiro o mundo. Mas aí a gente tem Marcos, que lá no começo decepcionou Paulo. Porque Marcos, ele vai na primeira viagem missionária, mas aparentemente dizem que ele sentiu medo. E ele volta, ele recua. Quando eles vão para a segunda viagem missionária, Paulo não quer mais Marcos do lado dele. Porque ele achou que ele foi covarde, que ele não é ponta firme. E Paulo era extremamente rígido, então Paulo descarta a possibilidade de Marcos andar com ele. Gera uma briga com Barnabé, todo mundo já sabe dessa história também. Mas agora, Marcos é útil. Às vezes, nem sempre quem começa com a gente, termina com a gente. E nem sempre quem decepciona a gente no primeiro momento, vai decepcionar até o final. Essa é a grande lição da humanidade, porque isso não muda. Mais de 2 anos se passaram e as coisas continuam sendo assim. Às vezes, pessoas que a gente não aposta muito falam assim: essa pessoa nos tempos difíceis, olha só. Ele deve ter imaginado: se Marcos recuou na primeira viagem missionária, ele não vai dar conta de mais nenhuma. E era ele que estava lá no final. E Demas, que estava lá no começo e parecia ser bom, para 2 cartas que ele envia, não lembro se é para Colossos e Éfeso, não lembro, mas ele cita Demas. Estava com ele. Agora, no final, ele volta atrás. Ele abandona. Ele não deu conta. Na nossa caminhada vai ser assim. Nem todo mundo que começa, termina. E existe uma frase muito boa que diz assim: não é importante como você começa. Mais importante é como você termina. Porque o terminar é difícil. E aí Paulo vem e escreve essa carta para Timóteo. Timóteo, prega a palavra, em tempo e fora de tempo. Timóteo, as pessoas são assim. Algumas talvez ficarão pelo caminho. Algumas talvez abandonarão. Talvez você termine a vida numa prisão como eu. E aí a pergunta que é praticamente o que Paulo fala aqui, nas entrelinhas, é: você quer esse evangelho? E é essa pergunta que o Senhor tem feito para mim
e que eu quero compartilhar com a igreja. Nós queremos esse evangelho? Porque nesse tempo, as pessoas vão procurar mestres para si mesmos. Eles vão procurar aquilo que é agradável aos ouvidos. Aquilo que não te confronta, que não te faz renunciar. Como acho que o Juliano falou domingo passado, tem igrejas por aí lotadas de pessoas vazias, que amam mais esse mundo. E esse mundo já está dentro da igreja, então ficou fácil. Mas você quer esse evangelho? O evangelho que Jesus disse assim, olha, eu não tenho onde repousar a cabeça, você quer vir? Quando ele falou para os 12, vocês querem ir embora? Vocês podem ir embora também. E eles disseram, não, Senhor, para onde nós iremos agora? Você quer esse evangelho? Que talvez você termine abandonado, pedindo uma capa? E alguns amigos? Você quer esse evangelho? Porque esse é um evangelho de renúncia. Então por que eu quero esse evangelho? Pode ser como Demas. Demas olhou aquilo e falou assim, isso não é para mim. Eu não quero. Talvez viver no mundo seja mais fácil. Talvez a gente vai olhar pessoas no mundo e vai falar assim, a gente conversou muito. É muito bom ter amigos por perto. E Deus foi muito bom, porque trouxe uma família muito querida para estar com a gente nesses dias. E todas as vezes que a gente estava dentro do carro, a gente falou muito sobre as coisas de Deus na mesa e tudo mais. E a gente estava dizendo isso, que tem horas que você vai olhar para quem te fez mal, para quem faz as coisas erradas, e parece que está tudo maravilhoso. E você vai olhar e falar assim, a conta parece que não fecha. Mas isso é o que o mundo tem para oferecer. Parece melhor. E às vezes é. Então por que eu quero esse evangelho? Porque ele me deu tudo que eu preciso. Porque a gente parece que pensa que é eterno, mas a gente não é. E isso aqui vai acabar. E quando isso aqui acabar? Essas pessoas que são cheias delas mesmas, que estão procurando satisfazer as próprias vontades, o que vai ser a eternidade delas? Isso é muito sério. Como foi cantado na música Ninguém Explica Deus, você pode acreditar ou não, ele existe. Você pode conseguir explicar ele ou não, ele existe. E um dia, nós estaremos frente a frente com essa realidade. E aí, como nós gastamos a nossa vida? Mas a pergunta que Paulo faz na entrelinha aqui para Timóteo é, Timóteo, você quer esse evangelho? Timóteo, eles podem, mas você não. Timóteo, eles vão abandonar. Eles vão ouvir as coisas que querem, eles vão pregar a mentira, mas você pregue a verdade, em tempo e fora de tempo. Segundo a tradição judaica, sabe qual foi o fim de Timóteo? Ele morreu como mártir também, impedindo uma manifestação de uma cultura pagã. Ao impedir uma manifestação de uma festa pagã, ele foi linchado até a morte. E ele não desviou da fé. Esse foi o fim de Timóteo. Ele literalmente seguiu os passos de Paulo, que eram os passos de Jesus. Welcome! Brasileiros! Sejam bem-vindos. Ele fala muito bem! Então, esse é o evangelho. Nós queremos esse evangelho? Essa é a pergunta que Paulo vai fazer nessas entrelinhas. Timóteo, você está disposto? Eles podem, você não. Então, essa é a palavra que eu queria compartilhar, porque é a palavra que o Senhor tem falado comigo. A partir do momento que Ele nos escolheu, os outros podem, você não. Sabe aquela coisa de mãe? Mas todo mundo vai. Não, você não vai. Algumas coisas mudam. E é esse evangelho que Paulo, ele traz, sem floreios, sem falar o que todo mundo quer ouvir, mas um evangelho de renúncia. E Paulo, ele chega ao ponto de dizer que tudo que ele viveu não servia para mais nada. Que para ele, o morrer era Cristo e o viver, aliás, o viver era Cristo, o morrer era lucro, é isso, né? As coisas perdem o valor diante da grandeza de quem é Deus. E a pergunta dessa manhã é, nós queremos esse evangelho?
Nós estamos dispostos a amar, a servir, a saber que algumas pessoas vão decepcionar. Algumas pessoas não vão continuar. Outras virão e vão nos surpreender. E faz parte do Evangelho, faz parte dessa caminhada. Mas que cada um de nós possamos pregar a palavra em tempo e fora de tempo, sem negociar. Eu não posso falar o que a Susan quer ouvir. Eu tenho que falar o que a palavra diz. Porque é ela que transforma. A gente está cheio de pregações por aí, motivacionais, que duram o momento que você ouve. Você chora, você se emociona, você sai, sua vida continua igual. Mas a palavra, quando nós ouvimos a palavra, como eu vi a Raíssa se emocionar em ler um texto, quando a gente é confrontado com a palavra, você não precisa de floreio nenhum. Ela produz o arrependimento, ela produz a mudança, ela entrega algo que o mundo não pode entregar. Eu estava com essa palavra pronta, e aí a hora que eu estava meditando ontem, eu comecei a ouvir uma canção que a gente vai pôr no finalzinho agora, quando for orar. Mas aí Deus me lembrou e eu falei, meu Deus, não tem conexão. Mas se Ele mandou falar, eu creio que foi Ele, porque eu não estava pensando nisso, eu vou falar sobre isso. A gente vai cantar o Bom Perfume, tocou, mas a gente vai tocar uma outra versão daqui a pouquinho. Mas para pessoas, eu falei isso para Margot outro dia. Eu já falei isso numa ministração um tempo atrás. A gente pode passar por essa vida vivendo um evangelho vazio. A gente pode passar por essa vida e não ser transformado em absolutamente nada. A gente pode. Mas é um privilégio ser amigo. Não é um privilégio ser amigo? É um privilégio ser amigo. É um privilégio quando os nossos amigos sabem que podem nos incomodar. Sabe quando acontece um problema na madrugada? E aí você precisa ligar para alguém? É só o amigo que vai atender. E é maravilhoso quando o amigo te procura para ser incomodado. E Jesus, o caminhar com Jesus não é diferente. Para os amigos, ele tem coisas diferentes. E aos amigos, ele vai incomodar. E aí Deus me fez lembrar, mais uma vez, da história de Maria, irmã de Lázaro. Eu sei que eu falo tanto sobre ela e a mulher do poço, gente, porque Deus fala tanto comigo sobre essas duas mulheres. Mas essa Maria, ela entendeu na pele o que é ser amiga de Deus. Essa Maria, ela tinha raízes profundas com o Senhor. Porque enquanto todos estavam ali tentando adular Jesus, tentando agradar Jesus, como a própria Marta, e todos naquela casa, muito provavelmente, ela estava sentada aos pés, sendo ministrada, ouvindo a palavra, guardando quem era Jesus no coração dela. Essa mesma Maria, quando o irmão fica doente, ela manda mensagem para Jesus e fala assim, Jesus, aquele que tu amas está doente. Jesus era amigo íntimo daquela casa. Ele era amigo de Marta, Maria e de Lázaro. E Lázaro estava com uma doença de morte. O que você espera de um amigo? Porque eles eram amigos. Eles abriam a casa e recebiam Jesus com mais uma... Acredito que não era nem só 12. Eram mais que caminhavam ali junto com Jesus. E elas recebiam, abrigavam, alimentavam. Jesus provavelmente fazia parte da infância deles, talvez cresceram juntos. Porque Jesus era da mesma região. Historiadores acham que era o lugar que Jesus ia quando ele estava cansado, quando ele precisava de um refúgio. Sabe a casa do amigo? Que a gente vai lá para poder desabafar? Era ali. E aí ela escreve uma carta. Jesus, aquele que tu amas, o teu amigo, ele está doente. O que será que elas esperavam desse amigo? Ele vai correr, vai socorrer, ele vai dar uma palavra. Se ele não puder chegar, ele vai falar. E tudo vai ser resolvido. Mas não aconteceu. O amigo falhou. E Lázaro morre. E aí Lázaro morre. E aí elas devem ter pensado, bom, como um bom amigo, ele vai chegar para o enterro. Mas Jesus não chega. Não, peraí, pro velório, aliás. Jesus não chega. Não, mas pro sepultamento ele vai chegar. Jesus não chega. O que você espera de um amigo? Esse amigo não chegou. E Lázaro é, então, sepultado. Aí, depois, Jesus chega. E aí Maria,
que já tinha a raiz em Jesus, ela corre para Jesus. Ela se lança aos pés de Jesus mais uma vez. Agora não era para ouvir, agora era para chorar. E ela diz assim: Jesus, se o Senhor tivesse chegado, meu irmão não tinha morrido. Mesmas palavras de Marta, só que com o coração completamente quebrantado. Talvez não acusando, mas confirmando quem era Jesus para ela. Jesus é tomado de tanta emoção que ele chora. Mesmo sabendo o que ele estava por fazer. Ele não decidiu ressuscitar Lázaro ali. O plano já estava montado. Ele já tinha dito para os discípulos que a doença de Lázaro não era para a morte. Ele sabia, eles não sabiam. Maria não sabia, Marta não sabia, Lázaro não sabia. Aos amigos, às vezes Deus vai pedir coisas difíceis. Talvez ele vai deixar você esperar um pouquinho. Talvez ele vai deixar você perder. Talvez você vai ter que passar pela perda, pelo luto, pela despedida, pelos bens. Talvez. Mas porque ele tem algo muito maior, que ele só pode confiar aos amigos. E Jesus vai diante daquele túmulo e dá ordem para que Lázaro ressuscite. Talvez ele vai ressuscitar outras coisas em nós. Talvez coisas que nós vamos perdendo ao longo do tempo e perguntando, mas Jesus é meu amigo. Eu tenho um relacionamento de amizade com Jesus, por que ele não veio? Por que não me socorreu? Por que ele não estava aqui? Por que ele está me deixando passar por isso? Ele não viu? Ele não sabia? E o meu relacionamento íntimo com ele? Ele não estava aqui? Ele estava. Mas se a gente souber ser amigo, entender que os amigos pedem coisas difíceis, a gente vai colher isso depois. Talvez de uma forma diferente. Talvez podiam pensar, e falaram, aqueles que estavam em volta falaram assim, mas eles eram tão amigos. Por que Jesus não curou? Curou tantas pessoas. Por que não curou Lázaro? Outros disseram, olha como ele se incomodava, ele se importava, ele até chorou. Mas ele não chegou a tempo. Ele podia ter evitado, não podia? Tinha que ser logo com os amigos? Passar pela dor do luto? Passar pela dor da doença, o desespero. Só quem teve alguém doente sabe o desespero que é. Você querer ver a pessoa curada e a cura não acontece. Passar por esse processo, chegar ao luto, sentir a dor do luto. Eles precisavam passar por tudo isso? O Luciano Subirá, ele conta um testemunho que eu gosto muito de um tempo atrás. Ele fala que quando ele começou a pregar, ele estava assim no auge, era muito jovem ainda e todo mundo convidava ele para pregar, De repente ele sofreu um acidente de carro absurdo, assim, um acidente horroroso, e ele se quebrou inteiro. Ele ficou vivo por milagre, mas ele ficou ressentido. Porque as pessoas iam no hospital e falavam assim para ele, nossa, eu vi o estado do carro e o estado de como você foi resgatado, você está vivo por um milagre. Os médicos diziam, olha, foi assim, um centímetro, 1 milímetro para você não ficar paraplégico, não ter morrido. E aí ele ouvia aquilo e falava assim, pois é, foi um milagre eu ter ficado vivo, mas eu não precisava passar por isso? Deus, já que me deixou vivo, não podia ter me impedido de sofrer o acidente, por que eu sofri o acidente? Então ele falou que aquilo remoía ele, sabe? Ele era grato por estar vivo, mas ele era muito mais ressentido por Deus não ter livrado ele do acidente. O mesmo Deus que deixou ele vivo, é poderoso para ter feito o milagre de eu não morrer, mas para que eu tinha que passar por isso? Estava pregando, estava na viagem indo pregar, não estava indo fazer outra coisa, eu estava indo servir. E me acontece um acidente desse, me deixa totalmente debilitado, ficou meses para se recuperar. Anos se passaram, muitos anos se passaram. Um dia ele está pregando, quando ele terminou de pregar, vem uma pessoa e fala assim, Deus manda te dizer algo. Ele mandou te dizer que, e ele com o coração extremamente quebrantado naquela pregação, ele falou assim, Deus mandou te dizer que ele não te livrou daquele acidente, porque senão ele te perderia. Se ele não te parasse naquela hora, ele perderia você. Foi por isso que ele permitiu que você se acidentasse. Aos amigos, Deus pede coisas difíceis. Porque ele enxerga aquilo que nós não enxergamos. Ele sabe do que nós precisamos. Talvez a fé daquela família tenha mudado drasticamente. Talvez eles conheciam Jesus e amavam Jesus amigo.
E eles começaram a entender que aquele era um Deus poderoso, que tem poder sobre todas as coisas e que sabe o que é melhor para cada um de nós, não do nosso jeito. Mas voltando para Paulo, a pergunta é: eu quero esse evangelho? Eu quero ser amigo de Jesus? Eu quero ser esse amigo que vai ser incomodado? Esse amigo que, se ele precisar pedir algo difícil, ele vai falar: Susan, você pode fazer para mim? Você está disposta? Posso tirar? Posso mexer nessa caixinha aqui? Você confia? Você confia que eu estou fazendo isso, mas tem um motivo? Não é fácil, não vou mentir. Coisa boa é ir nessas igrejas que vão falar assim: olha, Susan, sua vida a partir de amanhã será outra. Vai dar tudo certo. E dá. As pessoas, elas esquecem de uma coisa que a Bíblia promete, que é a paz que excede todo o entendimento. O que é paz? Quando eu estou em paz? Vamos lá, que me ajudem. Quando você está em paz, Susan? Vou pegar a Susan hoje para Cristo. Quando que você está em paz? Quando você não tem nenhuma preocupação. Nenhuma preocupação. Mais alguém? Quando que a gente fica em paz? Nossa, hoje eu estou em paz. Quando tá tudo maravilha. Aquele dia assim que você acorda, ninguém tá doente, tô com dinheiro na conta, tá tudo bem, o casamento tá maravilhoso, os filhos estão saudáveis, olha, tô em paz. Essa é a paz do mundo. Sinto te dizer. Porque quando a palavra diz a paz que excede todo entendimento, é porque não tem lógica. Porque o entendível é: estou em paz porque está tudo bem. O que não é entendível, o que está fora do entendimento, nem sei se essa palavra existe, o que está fora do entendimento é: estou em paz e a minha vida está um caos. Isso o mundo não tem. Pelo contrário. Não é difícil nós vermos pessoas famosas, eu sempre falo, mas é bom a gente lembrar. Ricas, famosas, que parecem bem-sucedidas, que parece tudo maravilhoso, numa profunda depressão. Que tiram a própria vida. Que não encontram paz. Ué, mas se a paz é estar tudo bem, o que aconteceu ali? Ou pessoas que ao meio do caos se desesperam e tiram a própria vida, ou entram num abismo absoluto, não conseguem ver saída. Mas ele nos prometeu uma paz que está acima de todas as circunstâncias. Está tudo bem? Eu estou em paz. Está tudo péssimo? Eu estou em paz. Mas eu não sei como é que vai ser amanhã. Eu estou em paz. Eu não sei de onde vai vir a provisão. Eu tenho paz. Eu não sei de onde vai vir os recursos. Eu tenho paz. Meu filho está desviado. Eu tenho paz. Meu casamento está um problema. Eu tenho paz. A paz em meio ao caos. O mundo não sabe o que é isso. Olha que privilégio. Nós temos essa promessa sobre nós. Então, enquanto as pessoas estão por aí em busca de promessas do tipo: é o ano da prosperidade, é o ano do carro, é o ano da casa, vamos fazer o jejum para conseguir a chave, vamos virar uma chave, vamos... e tantas outras coisas, você vai ser extremamente abençoado. Nada disso compra uma paz que excede todo entendimento. Isso é tão valioso. Talvez a coisa mais valiosa do mundo. É você olhar em volta e ter paz num mundo de caos. E para finalizar, Maria, depois que ela vê o irmão ser ressuscitado, e tudo isso acontece, então ela passa por todo esse processo, sendo amiga de Deus. O que ela faz? Perto de Jesus ser crucificado, então ela leva um vaso de alabastro. Dizem os historiadores que aquilo custava muito dinheiro, era um ano de trabalho. Então ela pega um ano de trabalho, de salário. Imagina você trabalhar um ano inteiro, juntar um ano inteiro de trabalho. Dizem que elas faziam isso como se fosse o enxoval que a gente faz, as mulheres, mas elas faziam isso para guardar recursos para o casamento. E ela pega aquilo, o futuro dela, aquilo que ela estava economizando, aquilo que custava tanto. E ela vai lá e usa para lavar Jesus. Não só os pés, ela derrama sobre Jesus. Porque ela descobriu o que era mais precioso para ela.
Isso não tem a ver com valor, com dinheiro, não é nada disso. Isso tem a ver com o coração. O dia que nós entendemos quem é esse Jesus, profundamente como Maria entendeu, talvez as coisas que acontecem à nossa volta não tenham tanto poder sobre nós. Talvez o dia que nós entendermos quem é esse Jesus, aquilo que os outros fazem ou deixam de fazer não tem tanta importância assim. Talvez o dia que nós entendermos quem é esse Jesus, a gente entenda que tudo, a graça dele basta, é suficiente. E aí, se a gente receber uma carta dessa, você quer esse evangelho? Nós diremos como os discípulos, e para onde nós vamos então? Iremos para onde? Eu vou voltar para onde? Eu já não tenho mais para onde voltar. Eu vou voltar para que vida? Só o Senhor tem palavras para mim de vida eterna. Só o Senhor tem. Lu, você coloca para mim? Coloca baixinho primeiro, que eu vou orar, depois você coloca de novo, tá? Isso. Quero que você feche os olhos nessa canção. Quiserem ficar com os olhos fechados e meditarem na palavra, mas eu quero orar também. Antes de orar, fique com os olhos fechados. Eu compartilhei com algumas pessoas aqui da igreja um vídeo onde um pastor ele fala assim: Jesus não prometeu pra gente nem trigo, nem uva, nem azeitonas, porque isso é comida de passarinho. Mas ele prometeu pra gente pão, vinho e azeite. Sabe por quê? Porque para o trigo virar pão, ele vai precisar ser moído. Para a uva virar vinho, ela vai precisar ser pisada. E para o azeite, para a azeitona virar azeite, ela vai precisar ser prensada. E às vezes a gente vai passar por esse processo. Talvez a gente seja humilhado, prensado, pisado, para que algo novo seja produzido através de nós. Então, o mesmo azeite que é produzido quando eu sou prensada e que traz cura na vida de alguém, é o mesmo azeite que unge reis. Eu achei isso lindo. Então, o mesmo azeite que o Senhor, ele faz fluir de nós quando dói, quando a gente é prensado, é o azeite que Deus vai usar através da sua vida para curar outras vidas e para ungir outras pessoas para fazerem a obra. Não tem a ver com a gente. Não é maravilhoso saber que não é sobre nós, mas é através de nós? É maravilhoso. No mundo em que as pessoas querem para elas, onde elas querem ser, onde elas querem pertencer, onde elas querem ter algo, nós temos um Deus que ele quer usar a nossa vida para isso. Para trazer cura, para ungir. E para isso há um processo. E às vezes dói. Então que hoje nós possamos ser esse bom perfume, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Jesus. Que nós possamos ser esse bom perfume, Pai, como Maria derramou os seus pés, Senhor. Às vezes nós vamos precisar, Senhor, ser moídos, prensados, esmagados, Senhor, para que o melhor que exista em nós, ele possa sair de nós, Pai. Que ele possa fluir de nós, Senhor. E nessa manhã, Deus, eu clamo por esse azeite, Deus. Que escorra em nós esse azeite, Pai. Que nós sejamos luz neste lugar, Pai. Que sejamos luz nesse tempo. Que possamos entender para que o Senhor nos chamou. O Senhor não chamou para sermos covardes, Senhor. Mas o Senhor nos deu o espírito de ousadia, Pai. O Senhor nos ensina a renunciar, Pai. Há tanto em nós para ser renunciado, Deus. Há tanto julgamento que nós fazemos do outro, Pai. Eu falo por mim mesma, Deus. Há tantas coisas, Senhor, que Tu sabes que eu preciso ser trabalhada, ser espremida, porque ainda não está no ponto, Deus. Ainda tem tantas sujeiras e imperfeições que o Senhor precisa limpar e tirar, Deus. Mas que eu consiga olhar para o Senhor e saber que aquilo que flui do Senhor é muito melhor, Pai. Que nada nesse mundo é capaz de superar
aquilo que o Senhor tem. E o Senhor tem coisas novas, o Senhor tem um alimento, Pai. O Senhor tem pão, o Senhor tem vinho. E que de nós saia esse azeite, Pai. O Senhor nos ajuda, Senhor, a ser aqueles que levam cura, que a nossa história de vida, Pai, aquilo que nós temos vivido, aquilo que nós temos sentido dor, aquilo que tem sido, Senhor, moído em nós, que seja cura na vida de outras pessoas, Senhor, para que possamos encorajar uns aos outros. E como Paulo começa dizendo a Timóteo nessa segunda carta, não tenha vergonha do Evangelho, não tenha vergonha do meu sofrimento, Timóteo, não tenha vergonha do Evangelho, não tenha vergonha do meu sofrimento, não tenha vergonha de expor muitas vezes a sua ferida, porque às vezes ela é tudo que alguém precisa para ser curado. Não tenha vergonha de servir um Deus que muitos por aí acham que nem existe, que zombam. Não tenha vergonha desse evangelho, porque tem pessoas aí que estão precisando. Senhor Deus, nos ajuda a ser corajosos, Pai. Nos ajuda, Senhor, a renunciar. Nos ajuda, Pai, a viver esse evangelho, a querer esse evangelho, Senhor, a dizer, eis-me aqui. Eu estou disposto a entrar numa festa pagã e dizer, não, existe um Deus. Vocês precisam ouvir, a contar a verdade, a pregar a verdade como Estevão fez, como Paulo fez, como nós queremos fazer, Senhor. Não é fácil, Jesus. No mundo de tantas vaidades, Senhor, onde nosso coração é testado todos os dias, onde muitas vezes brota inveja em nós, muitas vezes brota, Senhor, cansaço, desânimo. Às vezes nos sentimos injustiçados, Senhor. Muitas vezes somos nós que caluniamos, outras vezes somos caluniados, Senhor. Não é fácil, Jesus. Pai, mas esteja conosco, Deus. Que sejamos um bom perfume que sobe, Senhor, a Ti. Porque tudo que nós precisamos é da Tua aprovação, não é a aprovação de homens, Senhor. Pai, nos ajuda a tomar essa cruz e saber, Pai, que aquilo que o Senhor tem para nós é tão valioso. O mundo não tem ideia. Nós queremos essa paz que excede entendimento, Senhor, porque não importa o que vai acontecer, o que já aconteceu, nós sabemos que o Senhor é conosco. Vem, Senhor, nessa manhã. Lucas, pode aumentar. Ouça esse louvor quem souber cantar, mas se não, fala você com o Senhor. Seja esse bom perfume. Pode aumentar, Lucas. Em nome de Jesus.